E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui novamente com meu amigo Guitardo. E antes de começar o assunto principal desse podcast, eu gostaria de convidar vocês para visitar o canal dele e conferir uma maratona de análise de todos os álbuns do Guns N' Roses, que tá bem bacana, com participação do nosso amigo Rodrigo Fonseca Ojeda. E hoje estaremos comentando aqui as nossas expectativas sobre um possível disco do Guns N' Roses, se eles realmente vão lançar algo novo ou se vão ficar nessas turnês aí de reviver os álbuns antigos, as músicas antigas. E eu já vou passar aqui a bola pro Guitardo para ele começar a dar as primeiras impressões dele. É com você, Guitardo. Bom, pessoal, como já tínhamos até citado, né, em um podcast lá no meu canal a respeito, né, depois que foi lançado o Chinese Democracy, né, e já estamos há 8 anos sem álbum nenhum, eu estava dando até uma olhada aqui no site do Whiplash e diz que parece que um novo álbum deles, né, segundo o Whiplash, já estaria em produção, né. E aqui, segundo a notícia, eu vou dar uma lida só no parágrafo aqui para não ficar muito extenso também, tá o seguinte, ó, saiu no Axl Rose Fan Club, o novo álbum do Guns N' Roses já está sendo produzido. Slash e Duff teriam gravado 6 músicas, que ainda estariam sem o vocal de Axl Rose. O disco vai contar com participações especiais em 5 faixas, de nomes ainda não divulgados. Mais detalhes no link abaixo, relembrando, obviamente, que a informação não é oficial. Bom, pessoal, então já começaram os rumores, né? Como já está dizendo aqui, essa informação não é oficial, mas eu já ouvi também outros boatos de que eles estariam já gravando desde que eles se propuseram a se reunir para começar a fazer essa turnê, né, neste ano, e que, além disso, né, teria participações especiais de outras pessoas, né, o que eu já começo a achar que, infelizmente, né, aí o Oswaldo vai ter também espaço para ele dar a opinião dele, que se tiver também muito espaço para muita gente cantar junto com eles ali, ao mesmo passo que pode ser uma coisa legal, né, que nem foi, por exemplo, o disco solo do Slash, que ele fez cada música com um vocalista diferente, pode virar uma encebação, né, e uma enrolação na produção, como foi o próprio Chinese, né, porque aí começa a ter aquela coisa de megalomania do Axl Rose, né, de querer colocar um monte de coisa grandiosa ali, né, de querer fazer um espetáculo quando podia fazer um troço mais simples e que seria lançado mais rápido e até os fãs seriam agradados de uma forma maior até. Então já deixa uma pergunta para o Oswaldo aí, qual a expectativa dele, se ele acha que vai sair um álbum legal, se ele acha que eles vão gravar, ou se acha que com isso é a possibilidade de ficarem enrolando. Enfim, o que você acha aí, Oswaldo? Então, Guitardo, acho que seria interessante a gente dar uma recapitulada que depois do Chinese Democracy, quando ele foi lançado, naquele período lá que ficou um bom tempo sem lançar nada, começaram a aparecer vários rumores de que tinha sobrado várias músicas dessas mesmas sessões do Chinese Democracy, e depois vinha lá DJ Ashbo falando, estamos trabalhando nelas para ser lançada, inclusive uma que eu lembro, acho que se chamava The General, acho que um negócio assim, até acho que aquele Sebastian Bach falou, eu escutei essa música, ela é fantástica, vai estar no novo disco do Guns, e os anos foram se passando e não lançaram nada, né? Aí agora esse ano voltou o Slash e o Duff, e quando eles começaram a ensaiar, também começaram a vazar alguns rumores de que os dois estavam revisitando alguma dessas gravações aí, tentando inserir as partes deles lá, né? O Slash tentando colocar alguns solos lá, e o Duff colocar linhas de baixo. Meu ponto de vista agora, posso estar errado, acho que atualmente aí quem ainda manda lá é o Axl Rose, né? Os dois voltaram como empregados, apesar de serem bem pagos, né? De estar ganhando mais do que os outros empregados do Guns, né? Do terceiro escalão lá, que é aquele Frank Ferrer e aquele Richard Fortes. O Slash e o Duff não deixam de ser empregados, né? Eles estão ganhando lá, mas quem apita mesmo lá é o Axl. E tanto que só existiu, eu acho, essa reunião porque os dois cederam lá, né, as exigências do Axl Rose. Né? Porque se fossem querer negociar demais lá, que foi até o caso, acho que do Easy, né? Eu acho que ele não tá voltando aí porque ele quis exigir demais lá, não quis seguir as regras do Axl Rose lá pra reunião e por isso acabou não voltando. Mas isso daí é
E tanto que até tava vazando, né? Outras informações que o Easy tá trabalhando com Axl Rose, compondo novas músicas. Então isso não dá pra saber, né? O que é verdade e o que não é, né? Mas de acordo com o cenário atual, eu acho que eles estavam esperando, né? Pra ver como é que seria a repercussão dessa reunião aí, da volta do Slash e do Duff. E estava até nos planos, né? O Steve Adler também voltar, mas aí acabou voltando definitivamente, porque acho que ainda estavam testando o cara, pra ver se ele estava uma pessoa confiável, né? Se ainda estava, né? Tendo condições de cumprir lá a agenda absurda que é, né? Agora do Guns. Aí ele até teve problema nas costas lá, tá? E atualmente ele está só fazendo participações especiais. Mas creio eu que ainda continuam testando ele para ver se ele pode voltar definitivamente para a banda, né? Então não dá para saber, mas o que dá para saber mesmo é que quem tá mesmo no Guns lá é o Axl, o Slash e o Duff. E pelo jeito está sendo um sucesso essa reunião e provavelmente, né? Outros rumores estavam sendo lançados aí é que poderia sair uma coletânea com umas 2 músicas inéditas aí. Tanto que essas inéditas poderia ser nesse esquema que eu tava comentando, né, de ser sobras do Chinese com Slash e o Duff colocando suas partes aí nas músicas aí. Então eu acho que pode ser que aconteça isso daí, ô Guitardo. Eu acho que antes de sair um álbum mesmo completo assim de inéditas, na minha opinião, acho que o mais provável seja que eles lancem uma coletânea com umas 2 músicas inéditas de sobras com adição aí dos instrumentais do Duff e do Slash, né? Como foi também no mesmo caso do Chinese Democracy, né? Quem começou a gravar lá foi uma formação lá bem parecida com aquela do Rock in Rio 1. E conforme os caras foram saindo lá e entrando outros, eles iam regravando. E eu acho que tá mais pra isso daí, né? O que você acha, Guitarra? Ou você acredita que eles possam trabalhar num disco novo mesmo, né? Bom, eu acho que sim, o que você falou aí tem bastante fundamento. Eu também tinha lido uns rumores nesse sentido, né? Que eles estavam querendo fazer como é que eu vou dizer, um disco meio a meio, né? Tipo, como se fosse uma pizza, né? Por exemplo, metade inédita, né? Só que essas inéditas, na verdade, seriam isso que você falou, né? Sobras ali do Chinese, que aí, dessa vez, substituindo, né? Colocando o Slash e o Duff para substituir a parte de outros músicos. E aí também tinha imagens, parece, deles em estúdio, assim, ou fotógrafos, né? Paparazzi, né? Tinham fotografado, acho que, primeiro o Slash saindo do estúdio, depois o Axl e depois o Duff, né? Tinha essas imagens, acho que até o Whiplash na época chegou a divulgar um pouco isso, e meu medo só é que, né, depois disso, né, vamos supor que eles façam isso que você falou, né, de eles fazerem também algum greatest hit, né, pegando algumas coisas do passado, e para até chamar um público novo, né, que não era dessa época, né, pessoal de 20, né, 18 anos que vai começar a conhecer o Guns agora, talvez eles façam isso, então eles colocam lá umas músicas antigas, né, pessoal, como que era, por exemplo, Sweet Child O' Mine, no auge, olha como agora a música que eles estão fazendo hoje em dia, com Slash, com Duff, né, pegando essa sobra aí do Chinese. E meu medo, na verdade, é que depois disso eles vão lançar um disco, né, e o disco seja totalmente gerenciado pelo Axl Rose, e aí você perca, né, totalmente a personalidade ali, por exemplo, do Slash, né, aí o cara fica se conformando, né, em virar um empregado do Axl Rose, e o Duff também, né, tá bom, senhor, vamos gravar uma música aí totalmente esdrúxula, né, para atender os seus pedidos. Apesar de que eu acho que o Slash, principalmente nessa questão de solo, ele tem muita personalidade e ele consegue colocar a cara dele, né? Mas na composição em geral, eu não sei como ficaria, né? Não sei se agora o Axl também, depois de tanta treta, né? Depois de tantos anos que passaram no Chinese, se ele continua com essa ideia de querer fazer disco industrial, né? Esperamos que essa ideia tenha chegado já na cabeça dele, porque a época que ele quis fazer isso era uma época que tinha outras bandas, né? Também se destacando nos Estados Unidos, misturando rock com som industrial, mas agora essa fase já passou, né? Então espero que eles façam, por exemplo, aquilo que o AC/DC faz, né? Faça um disco clássico, né? Mas não sei, né? Será que a gente pode ficar confiante nessa proposta aí, ou você acha que aí já é sonhar demais, Oswaldo? Qual é a sua opinião? Você tocou num ponto interessante, né? Porque, como eu já
comentei, o Guns não é mais aquele Guns do começo de carreira, né? Onde todos ali tinham direitos iguais, e um respeitava o outro. E tanto que acho que o Easy, né? Parece que ele vai dar uma entrevista e falando aí os reais motivos de não ter voltado, mas pelo que o pessoal aí que é especialista em Guns aí fala que ele não quis voltar, porque ele também é uma pessoa difícil de se lidar, que ele não quer, né, ficar assumindo essas turnês gigantescas. E resumindo, eu não queria, né, ser um empregado do Axl Rose, né, apenas um músico lá para tocar lá e seguir as ordens. Acho que ele queria voltar lá, ganhando o mesmo que os outros e aparecer só nos shows que ele quer e ter aquele mesmo poder de decisão que tinha antigamente. Mas isso daí nunca mais vai acontecer. Apesar de os dois terem voltado aí, como eu falei, voltaram porque eles cederam. E eu entendo, né, o lado do Slash, principalmente do Duff, né? Porque o do Duff lá, ele fora do Guns, ele não conseguiu fazer nada mesmo convincente, né? O que realmente ganhasse, né, uma grana legal. Ele lançou lá alguns discos solos, né? Participou de uma banda ou de outra e tal. Mas, porra, ele não tinha aquela estabilidade que ele tá tendo novamente agora no Guns, né? Mesmo ele sendo um músico contratado e ganhando menos, né, do que o Axl Rose, por exemplo. Mas se eu fosse o Duff, eu ia fazer a mesma coisa. Eu preferiria estar lá no Guns, tocando lá as músicas lá, e seguindo as ordens do Axl, do que também ter uma carreira solo e voltar a tocar em lugar bosta lá, né, voltando do zero. E o Slash não, né? O Slash, apesar de nunca ter conseguido, né, o mesmo sucesso que ele tinha no Guns, mas ele tinha, né, uma carreira solo, como é que eu posso dizer, né? Boa, né? Boa, né? Ele é sempre chamado, né, por artistas de peso, né? Gravou, né, com lendas do rock. E o último projeto dele estava indo bem, né? Aquela banda dele lá. Tanto que tem músicas lá que eu acho bem melhores do que as do Chinese Democracy. Eu até fico imaginando algumas músicas se fosse tocadas no Guns lá, né? Se ele tivesse ainda no Guns e fosse o Guns que trabalhasse nela lá, né? Aquela Ghost, por exemplo, tem uma cara de Guns N' Roses lá, né? Acho que seria legal pra caralho, né? Se fosse o Axl Rose cantando. E deu pra ver, né, que uma alma ali, né, principalmente no instrumental do Guns N' Roses, tá no Slash, né? Porque no trabalho lá solo do Slash a gente vê isso, né? Tem bastante, né, daquele velho Guns N' Roses lá, né? Tem bastante cara lá, né? Então, sei lá, né? Mesmo se o Axl Rose mandasse lá, mas desse um pouco mais de liberdade, né, e aproveitasse mais as ideias do Slash, né? Falar, Slash, o que você tem aí de músicas aí? Dá o instrumental que eu vou fazer letras por cima. Aí eu acho que poderia, né, sair músicas boas, né? Agora se o Axl Rose for manter, né, aquela filha da putice dele lá de essas músicas aqui, ó, tenta gravar um solo em cima, aí dando sobra de Chinese Democracy, mano. Que apesar que mesmo se fosse o Chinese Democracy com aquelas músicas que saíram lá, mas com o Slash tocando, acho que já daria uma diferença ali já, né? Certeza. Ele já daria já uma cara ali, né? Apesar de... Mas acho que pode ser, né? Bom, eu tô confiante, acho que pode sair algum material legal aí. Caso, né, o Axl Rose deixe de ser preguiçoso, né, e volte a trabalhar aí em músicas inéditas, né, não querendo só pegar sobras, ou pegar uma ou outra de sobra e começar músicas do zero lá, né, e ser um pouco mais humilde, né, dar voz ativa pro Duff e pro Slash, lá, que aí sim acho que poderia voltar a ter músicas excelentes, né. Outro exemplo que eu lembrei aqui de um trabalho mais recente do Slash, acho que, pô, se fosse no Guns lá, com o Axl Rose cantando, aquela Anastasia lá, pô, seria foda pra caralho, né? É épico, né? Pô, essa música aí é melhor do que qualquer uma do Chinese Democracy lá. Sei que o Guitardo discorda, porque ele curte pra caralho, né? O Chinese é só... né, por aí, ó. Né, o Guitardo? Não, eu curto pra cacete, Chinese. Até fiquei meio chateado que você falou isso, porque, porra, aquela música lá, This I Love, lá, eu sou homem queimado. Pô, tem pra caralho aquela melodia, né? Melhor do que qualquer melodia anterior do Guns, né? Pessoal, mas agora
falando sério, realmente, acho que há possibilidade agora, né? Talvez o Axel esteja mais flexível, né? Porque até uns anos atrás, né, em 2010, teve um caso semelhante de um fã estar usando uma camisa do Slash, e o cara chegou, e o fã se recusou a tirar a camisa do Slash, e o Axel falou pro segurança, tira esse cara aí do meu show. Pô, então o cara tinha pago ali pra ver o Guns e o Axel com essa filha da putice aí, só porque o cara tava com a camisa do Slash. Talvez o próprio Axel, a gente não sabe, né, esses bastidores, né? Mas talvez o próprio Axel tenha um dia curioso, falou pra Beta lá, né? Falou, vai lá no mercado lá pra mim, compra lá a biografia lá do Axel, do Slash, que eu tô curioso pra ver lá o que fala de mim. Ah, certeza que ele deu isso. Aí, sei lá, né? Eu também lembro lá que o Slash, apesar das mágoas, não detona o cara, assim, no sentido de. Ele fala, né, dos pontos chaves aí que foram de ruptura, mas ele não quer, ele não chega, porra, esse Axel, filho da puta do cara. Ele fala que teve as tretas na época, mas não fica escrotizando o cara, né? Talvez o Axel tenha percebido isso né, nessa biografia e falou, talvez eu esteja sendo né, muito radical, talvez eu vou repensar aí minha vida e talvez. E tem isso também que o Oswaldo falou, né? Talvez o Slash e o Duff também, em parceria com isso, eles também aceitaram as condições do Axel e falaram, então vamos chegar no meio termo e vamos voltar. Mas aí o Easy tem isso que falou, né? O Easy é um cara mais difícil, né? Tanto é que mesmo quando a banda já estava no auge lá, o cara já estava no meio da Use Your Illusion, o cara já viu que tinha muita coisa errada, né? Muito atraso, né? Muito público destruindo estádio, muita treta desnecessária, né? E muitas dessas tretas desnecessárias eram diretamente culpa do Axel, né? Ou até mesmo aquelas frescuras do cara viajar em jatinho particular e toda a banda viajava no outro avião para ir fazer a turnê. Então acho que todo esse tipo de coisa deixou o cara meio sacudo. E pode ser também que ele, além de não querer mais ficar como empregado ali do Axel, ele também tinha mágoas dessa época, né? Más lembranças, ele pensa, porra, vou voltar, vou dar uma segunda chance pro cara, acontecer toda aquela merda de novo, aí vai ter, né, gente quebrando estádio, confusão, polícia, o cara pensa, não, melhor eu ficar... E eu acho que também, Oswaldo, agora eu lembrei de uma coisa, a gente não sabe que a gente tá no Brasil, né, mas talvez o Easy não ligue muito de ficar tocando nesses pubs, assim, de 50 pessoas, esses lugares assim, porque eu acho que ele deve ganhar bastante também com direito autoral, né? Acho que os Estados Unidos, por aqui, ele deve ganhar uma grana, né? Com as músicas que ele foi autor, né? Na época do Guns, né? Então, eu acho que ele deve viver disso, né? E também deve fazer o show e tal, mas eu acho que ele deve viver principalmente disso, né, Oswaldo? Pode ser que ele tenha investido bem o dinheiro, né? Sim, pode ser isso também. Mas eu acho que existe a chance, né, de eles fazerem um álbum bom agora, né, com mais liberdade, né, e se o Axel parece que tá um pouco mais sossegado agora com essa questão de treta, né, não lembro mais de nenhuma polêmica escrota agora, nesses últimos tempos eles tocando todo mundo junto, né, então pode ser que agora ele tenha mais liberdade e saia um álbum decente, né, aí sim vai ser legal, aí a gente vai ver como é que vai ser também essa gravação em estúdio, né, as ideias, né, vamos ver quem compôs as músicas, vai ser uma coisa divertida, né, essa aqui foi Axel, Slash, Duff, né? Não sei, ou foi Slash, Duff, ou essa ele pegou do. Mas seria interessante isso que você falou também, né, Oswaldo? Seria interessante se o Axel desse uma chance para essas músicas que o Slash lançou na carreira solo, né? Ia ser legal mesmo, ver esse Guns tocando aquela Anastasia, outras músicas que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas que tem uns riffs maneiros, né? Seria maneiro ver isso aí nessa turnê, né, Oswaldo? Acho que seria, mas infelizmente acho que isso daí é quase impossível de acontecer, né? O que eu tava dizendo é que se essas músicas, né, o Slash ainda tivesse no Guns lá e fossem lançadas no Guns, acho que seriam fodas pra caralho, né? Mas agora, né, que já foram lançadas lá solo, o Axl Rose sair do seu pedestal para cantá-las, acho que não vai querer, né? Mas acho que Pode falar. Mas acho que outra opção aí também, que a gente não comentou, acho que pode ser a mais provável ainda, que em vez de ser um disco de inéditos, um disco ao vivo, da reunião. Agora vamos lançar um Live Era 2016. Aí, só que aí, em vez de ter, né, toda a turnê lá, desde quando eles estavam tocando lá, vai ser só o show no Trovador lá e algumas... Porque esse show também é outro show que não foi lançado ainda, né? O Axl parece que pediu para filmarem profissionalmente, né? Porque eu acho que ele ia pagar uma produtora, alguém para produzir um DVD, mas ainda não foi lançado nada, né? Então estamos no aguardo disso, né? Porque o legal disso também seria que a gente finalmente ia conseguir ver, né, em uma qualidade profissional, como é que tá soando esse Guns, né? Apesar de que a gente tem percebido por esses streamings, né, que fãs fazem no meio da multidão e tal, né?
E alguns streamers até tem um som maneiro, dá pra você ouvir direito, né? Tem outros já que, dependendo da qualidade que a câmera que filma, o som tá meio estourado, né? Mas só a imagem que fica devendo um pouco. Mas isso é interessante isso, né? Só que, em termos de material novo, aí ia ficar devendo, né? A não sei que eles lançassem, agora vamos mostrar aqui músicas ao vivo, né? Que eles tocaram, quer dizer, músicas inéditas ao vivo, né? Dessa formação aí do Guns 2016, né? Ou se eles vão fazer aquilo que o próprio Axl Rose começou a fazer em 2001, né, Oswaldo? Que ele pegava as músicas lá do Chinese que ele estava gravando e começava a apresentar ao vivo, né? Vamos ver se durante essa turnê aí vocês já começam a apresentar alguma música nova, né? Que não estava nem no Chinese e nem nos outros discos, né? Pode ser que ele comece por aí, né, Rodrigo? Desculpa, Oswaldo. Seria interessante, né? Então, acho que é Sim. basicamente isso daí, né, Guitarra? Acho que já podemos ir para nossas considerações finais, né? Sim. Bom, minha consideração final é que acho que vamos ficar agora no aguardo, né? Tomara que não frustre nossas expectativas, não faça um troço que tenha totalmente nada a ver, né? Um som totalmente que fuja, né? do que um fã do Guns, ou mesmo que um fã do rock gostaria de ouvir, né? E vamos aguardar, né? Vamos ver aí qual que vai ser o final dessa história, né? Com você. Vamos fazer aqui as nossas apostas aqui. Eu tô apostando que acho que eles vão lançar, acho que um disco ao vivo dessa turnê aí. E os fãs acho que vão adorar. Nossa, agora vamos ter a versão. Acho que o único diferencial, né, que sei lá, né? Nem eu sei se eu gostaria de ver esse disco aí. Gostaria de ver um DVD, assim, um DVD ou um Blu-ray, assim, né, do show. Mas disco, né? Só disco eu digo só o CD, o áudio lá, né? Que os fãs iam falar, mas o diferencial é que vamos ter as versões do Chinese tocadas pelo Slash e pelo Duff, né? Então, sei lá, eu tô apostando que ou pode sair primeiro um disco ao vivo, ou se não, essa coletânea aí com uma música inédita. Tô apostando nisso. O que você aposta, Guitan? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que provavelmente talvez tenha um pouco mais de probabilidade de ser o disco com sobras do Chinese e algumas músicas inéditas. Mas como você falou, se for fazer esse negócio de CD ao vivo, eu prefiro um DVD, né? Pelo menos você tem pelo menos a imagem, né? Nem que seja só aquela apresentação do Trovador, ou que seja, sei lá, que eles tenham gravados várias noites e peguem o melhor de cada noite de cada show, né? E juntem, né? De um jeito que fique uma unidade no DVD. Aí eu gostaria de ver, né? Que aí pelo menos estaria vendo o Axl ali numa qualidade de HD, né? Em DVD, na qualidade de casa, e com uma qualidade de áudio soundboard, né? Que seria da mesa de som ali, que aí sim a gente ia ter até uma noção melhor, né? Até mesmo das falhas do Axl, se bem que eu acho que se ele fizer isso, né? De lançar um DVD e tal, ele vai querer já dar uma photoshopada no áudio da voz dele, né? Como até fica aí de curiosidade para vocês, se estiverem curiosos, dê uma olhada ali no YouTube as músicas que a Vevo, né? Guns N' Roses Vevo, que mostra daquele DVD lá, Appetite for Democracy, que dá pra ver que os caras limparam a voz do cara, que o cara acho que regravou em estúdio algumas partes, porque tá muito diferente, né? Chegou a ver isso aí também, Oswaldo? Vi. Inclusive até tenho esse Blu-ray aí, que futuramente a gente também vai fazer uma análise aí desse lançamento. E deixando aqui minha opinião, o que eu gostaria, assim, se eles fossem lançar, né, um Blu-ray ou DVD ao vivo, acho que pra mim eles teriam que escolher agora um show, né? Porque agora que a banda está mais entrosada, cara, vamos gravar esse show, né? Aí grava um show agora, né? Sei lá, poderia até ser aí algum na Argentina ou no Brasil, é que tem um público mais que agita mais, né? E cativante, né? Como o Guitarra falou, do que aqueles caras paradão lá, né? Nos Estados Unidos, né? E colocar de bônus aquele show do Trombador lá, aí seria legal, né? Boa! Esse é um risco histórico, né? Aqui, bônus tracks, né? Pô, esse é legal. O show na íntegra, né? Da volta mesmo no Trombador. Sim, que é um momento histórico, né? Lotaram aquela casa lá e tal, esse é bacana. Eu compraria, né? E esse mesmo, vou até deixar um parênteses aqui, mesmo esse aí, Appetite for Democracy, eu quero comprar pra dar uma olhada, né? Porque eu vi assim, mas eu só vi algumas músicas, eu queria ver todo, completo, assim. E o lugar que eles estão tocando, apesar dos pesares, né? Apesar de ser essa formação com o DJ Ashba e tal, apesar dos pesares, parece que eles estão tocando num lugar bem, bem foda ali, né? Então tem todo esse clima ali também, apesar disso, nesse DVD, né? Eu tenho que conferir esse DVD também. Apesar dos pesares, eu acho que deve ter alguma coisa ali que se aproveite. Eu preferiria nesses moldes que eu falei do que.
eu particularmente, né, falando por mim, eu não gosto daqueles lançamentos que eles fazem, um show ao vivo, mas uma música de um show, aí a segunda música de outro show, aí fica, sabe, tudo picotado, eu não gosto disso daí. Eu gosto que eles, vou gravar um show só, assim. Isso ia ser interessante se eles fizessem, né? Se não ficar segurando pedaço de cada um, que ia até demonstrar maior negócio de performance, né? Porque é fácil, né? O cara cantou mal uma música lá e o cara, não, vamos substituir para aquela outra noite, né? E qualquer um, né? Aí você monta um setlist perfeitinho, né? Perfeitinho não, com a performance toda 100%, né? Seria bom se vocês pegassem e fizessem um show de cabo a rabo mandando ver, né? E aí sim, aí colocassem a venda e tal, né? E aí, como o Oswaldo falou, né? Seria muito mais interessante do que CD até. E seria até interessante se eles fizessem aquelas coisas usando aquelas tecnologias de hoje, né? Aproveitando, vamos lançar agora, por exemplo, que eles fizeram, acho que do Satriani, vamos lançar esse DVD agora nos cinemas aí, em 3D, para os fãs, né? Ia ser uma sensação única, né? Um troço, olha, primeira vez que, né, Guns aí, show 3D, aí como se você estivesse lá, né? E o áudio que sai do cinema, dependendo da caixa ali, é poderoso também, né? Então, ia ser uma sensação, né? Se fizesse um bagulho assim. Não, então é isso daí, né, Guitarra? Vamos encerrando por aqui, vamos ficar no aguardo, né? Espero que a gente não tenha que aguardar 10 ou 20 anos para ter um novo lançamento do Guns. Então... só que falta, né? Do jeito que o Axel não duvido. Então é isso daí, Guitarra, pode encerrar, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí da nossa live, né? Uma live sobre o Guns. Se tiverem sugestões, deixem aí as sugestões aí do que vocês gostariam que a gente falasse, né? Se tiverem críticas que forem inteligentes, né? Sem ofensas e besteiras, deixem aí, né? Porque se for falar abobrinha, palavrão, etc., simplesmente vai ser ocultado do canal. E é isso aí, né? Visite o canal do Oswaldo, né? Deixe suas sugestões, visite também o meu canal.